Fala galera do canal Nirvana Brasil, tudo bem com você? Pessoal, não se assuste com o título desse vídeo. Nirvana Nunca Mais é um livro, um romance do autor Mark Lindquist e foi lançado pela editora Globo. A capa é esta, como vocês podem ver aí, uma homenagem à capa de Nevermind. Eu li esse livro, fiz várias anotações aqui, eu achei ele muito interessante. Não é um livro que fala sobre a história do Nirvana, nem sobre a história de Kurt Cobain, mas é um livro que fala sobre o pós-Nirvana, né? O livro nem é tão novo assim, foi lançado em 2000 nos Estados Unidos e em 2001 aqui no Brasil pela editora Globo, como eu já disse. Mark Lindquist, o autor, tem aí seus 57 anos, ele já tá bem mais velho do que quando lançou. O cara é um escritor e advogado americano que já lançou alguns outros livros, e os seus livros são conhecidos por misturar literatura e cultura pop. Seus dois primeiros romances, Filmes Tristes e Desejos de Carnaval, mostram Los Angeles e o negócio do cinema, respectivamente. Enquanto seu terceiro romance, e este que eu vos falo, Nirvana Nunca Mais, que tem como título original Nevermind Nirvana, fez o mesmo que os outros livros fizeram, mas com o cenário de Seattle. O autor é fã de Beatles, U2, Nirvana, claro, Pearl Jam, Velvet Underground, R.E.M., entre outros. Então vamos lá. Se você gosta de figuras, meu amigo, esquece. Esse aqui é um livro de 305 páginas, mas a leitura é gostosa, é facílima e é muito interessante, porque ele mescla músicas com as cenas, é quase um filme. Isso daqui viraria um filme, sabe, facilmente. Vou falar um pouco do livro. O livro não se trata da história de Kurt Cobain, e apesar do que o título sugere, o livro também não conta a história do grunge, mas usa Seattle e todos os elementos do grunge como pano de fundo para uma história. E aí aparecem algumas bandas conhecidas como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, entre muitas outras. E o livro ilustra lugares para você que gosta desse cenário. Mostra Sub Pop e alguns clubes lendários como o Crocodile, que inclusive o Nirvana já tocou. A obra é quase uma autobiografia. A história é sobre um promotor que na época, no auge do grunge, também teve uma banda de sucesso. O nome do personagem principal é Peter Tyler, né? Ou Peter Tyler, vamos dizer Peter, aportuguesando. Ele é um cara de 36 anos que passa por uma crise existencial. Ele ainda frequenta os mesmos lugares da época em que tinha 27 anos, é solteiro, decide se casar e sai à procura de seu antigo amor, Betty, ou Betty, uma groupie. Groupie é aquela pessoa que busca intimidade emocional ou sexual com músicos. Mas enfim, Peter é atormentado pela crise da meia-idade, que o impede de crescer totalmente, né? Smells like Teen Spirit. E aí ele não consegue largar o estilo de vida de roqueiro, continua bebendo até cair, mas ele é um promotor de justiça. Olha isso, amigos. Olha isso, amigos. Né? Largou a banda, fez faculdade de Direito e virou um promotor. E aí o que acontece? Cai um crime nas mãos para ele investigar. Ele é responsável pela seção ali para a resolução de casos de abuso sexual, né? Com cunho sexual. E aí a avalanche sentimental começa quando cai em suas mãos um caso de estupro. E o acusado é um famoso cantor de uma banda grunge, que ele conhecia quando tinha banda também. Detalhe que a vítima é uma garota de 18 anos. E aí isso faz ele confrontar o seu passado, criando dúvidas de que lado que ele deveria estar, né? Que ele era roqueiro, amigo dos caras, e agora ele é um promotor, o que ele deveria fazer? Basicamente a história é isso, e aí ela tem um desenrolar muito legal, que eu não vou contar pra vocês, claro. Nirvana Nunca Mais é recheado de referências ao rock dos anos 80 e 90 e nos faz pensar de como a vida pode ser diferente dos nossos sonhos adolescentes. O cara tinha o sonho que todo cara que tem uma banda tem, ser famoso e etc. Mas não foi isso que aconteceu. A escrita do autor é rápida, como eu já disse, cheia de informações, referências, com um aguçado senso de ironia, bem sutil, combinada com sua grande habilidade de criar grandes diálogos. E eu digo grandes no sentido de hilários. Peter Buck, do R.E.M., é um fã declarado desse livro. Bom, para falar um pouco mais do autor, o Lindquist. Durante os anos 80, Lindquist foi um dos nomes mais celebrados na literatura americana. Quando perguntaram para o autor se ele se arrependeu, porque é quase uma autobiografia, ele realmente tinha uma banda, perguntaram se ele se arrependeu de largar a banda e virar promotor. E ele disse que não se arrepende da escolha que fez, ainda mais porque foi premiado com um dos 10 mais interessantes promotores dos Estados Unidos, segundo a revista People. Então, pessoal, tirem as camisas de flanela xadrez do armário
e sejam felizes. Nirvana Nunca Mais é uma celebração aos bons e velhos tempos do grunge em Seattle. E aí eu queria destacar alguns trechos do livro para vocês. Os capítulos na versão em português, na versão traduzida, o título dos capítulos não foram traduzidos, porque mantém a ideia original do autor, como por exemplo, o capítulo Come As You Are, venha do jeito que estiver, ou venha do jeito que você é. Vou fazer algumas imagens das páginas para vocês acompanharem. Aí tem um trecho do livro que ele tá com uma mulher no carro, né, a Esme, um de seus amores platônicos, e aí o livro descreve: durante os aplausos entre About a Girl e Come As You Are, Esme pergunta: de quem você gosta mais, Nirvana ou Pearl Jam? Aí ele pensa, né, aí está. Pete estava quase esperando a pergunta. O nativo precisa escolher, é claro. E a resposta tem a mesma importância que a clássica pergunta dos anos 60. Beatles ou Stones? E aí no rádio toca Take Your Time, Hurry Up, The Choice is Yours. Vai com calma, apresse-se, a escolha é sua. E aí ele responde: está bem, diz ele, Nirvana. E a garota fala Pearl Jam. Uma pausa surge entre os dois e ela explica: Ed Vedder é mais sexy do que Kurt Cobain, principalmente porque ele ainda está vivo. Aí Pete se pergunta se esse desacordo pode pressagiar outros rachas mais sérios, entretanto ele conclui que respeita sua preferência pelos vivos em relação aos mortos. Nirvana Nunca Mais, páginas 150 e 151. Este é apenas um dos vários diálogos interessantíssimos que tem neste livro. Quando eu comecei a ler, pensei que teriam várias referências a Kurt Cobain e ao Nirvana, mas não, tem referências a todo o cenário. A história se passa em Seattle, então ele descreve os lugares e isso é muito interessante, porque é um romance, né? Um livro, é uma ficção, quase uma autobiografia do diretor, mas não é declaradamente uma biografia, então a gente pensa que é tudo ficção. Mas os lugares são reais, a descrição dos lugares é fiel aos mesmos e a história é muito legal. Você vai se identificar, eu tenho certeza, eu me identifiquei, é uma história muito bacana, indico vocês todos a lerem. Eu comprei o meu usado, achei, acho que foi, se eu não me engano, foi num sebo aqui em Ribeirão ou no Mercado Livre, mas vocês conseguem achar, se procurar, de repente até online, não sei, talvez tenha. O livro foi elogiado pelo The Washington Post, pelo The New York Times Book Review, né, que é aquela seção responsável pela revisão de livros e opinião. E Peter Buck, como eu já disse, guitarrista do R.E.M., diz ser fã deste livro. E por que é tão relevante, né, falar que o Peter Buck, guitarrista do R.E.M., gosta do livro e tal? Kurt ouvia muito R.E.M., inclusive dizem que Kurt Cobain estava ouvindo um álbum do R.E.M. antes de morrer, especificamente o Automatic for the People. Então, Peter Buck, guitarrista do R.E.M., disse, em sintonia profunda com a música, Nirvana Nunca Mais é uma reveladora visão de bastidores, que capta com perfeição os ritmos e perspectivas da Seattle do final dos anos 90. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos, você sempre vai receber lá o avisinho que tem novo vídeo e tal, 2 vídeos por semana. Clique aqui para baixar o nosso aplicativo, clique deste lado aqui para ver a playlist com outras reviews de outros livros e coisas que eu já fiz. E me siga aqui nas redes sociais, claro, não deixe de acompanhar toda semana o nosso canal. Beleza? É isso pessoal, também tem o Twitter aqui, o Facebook, o Twitter eu posto as coisas antes, quando posto o vídeo já vai direto para lá, a página do Face também é um complemento, posto algumas coisas que não posto aqui em vídeo, e é isso. Muito obrigado pela paciência e audiência, como diria Cauê Moura. Paz, amor e empatia, tamo junto. Até sábado com o vídeo paralelo.